Olá, seja bem-vindo a mais um programa Dicas de Carreira. E hoje eu estou aqui com o Vitor e com a Paula, um casal, mais um casal do programa. E já foram aí, acho que 7 ou 8 casais nesse período. Paula e Vitor, muito obrigado de coração pela presença de vocês. Eu sei como é difícil, às vezes, vir gravar, e aí vocês se dedicaram de coração, de forma genuína, para a gente bater esse papo. E você que nos acompanha sabe que, então, no programa Dicas de Carreira, nós conversamos sobre o que aconteceu na vida de vocês, na carreira de vocês, e aí vocês dão dicas para quem está nos assistindo do que essas pessoas também podem fazer na carreira delas. Aí eu começo pela Paula. Primeiras damas. Paulinha, o que te motivou inicialmente a buscar um programa de carreira, uma gestão de carreira? Então, inicialmente eu participei daquele workshop, que você tinha feito e achei muito interessante a abordagem que teve. E no meu caso, eu talvez um pouco diferente de todo mundo, eu mais assim com a carreira acadêmica, querendo ingressar no mestrado, eu queria um norte, procurar saber se era aquilo mesmo que eu queria fazer. E eu tava meio com medo, de encarar o desafio, as coisas que vinham pela frente. E o programa Gestão de Carreira me ajudou muito a encarar com mais tranquilidade, e eu consegui fazer coisas além do que eu esperava. Muito mais do que você achou que faria, né? Eu não terminei ainda, eu qualifiquei o mestrado agora em abril, deu tudo certo. Passou, foi aprovada. Agora eu estou de licença, maternidade, aí eu volto em novembro, mas as coisas também já estão tudo engajadas, até conversei hoje com o pessoal do laboratório, algumas coisas que eu vou ter que chegar para fazer, de teste, mas já está tudo certo. E nesse meio tempo que eu consegui fazer, tanto de licença, mas mais na parte escrita, de leitura, eu estou levando também. Mas foi muito desafiador para mim, mas eu consegui. E com certeza, sem um programa de gestão de carreira, eu não teria conseguido, porque eu estava muito, muito insegura, sabe? Sem saber. Com medo, né? Com medo do que viria pela frente. E a gente tem muita coisa para contar, assim, para compartilhar de experiências, Sim. De quando a gente começou, de escolhas que você teve que fazer no começo, né, Paula? Sim. Do que talvez estava deixando a sua mente turva, e aí um pouco ali nebulosa, né? Mas a gente já volta nesse assunto. Tá. Vitor, e para você, o que te motivou, o que fez você procurar uma gestão de carreira? Olha, Silvio, também, igual da Paula, o meu primeiro contato com você naquele workshop, eu comecei a perceber que, talvez por eu ficar muito focado no meu trabalho, alguma coisa assim, você conseguiu mostrar que eu conseguiria fazer as coisas que eu tinha planejado, mas de uma forma mais, assim, como posso dizer, de uma forma mais ampla. Fazer mais coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente fica muito focado no trabalho, a gente quer fazer as coisas acontecer, a gente esquece relação com família, amizade, a gente fica muito focado numa coisa, e a partir dali eu comecei a perceber que eu conseguiria fazer algo melhor, assim, não só relacionado àquelas metas e objetivos que eu tinha. Então você conseguiu mostrar que aquilo estava ok, era legal, só que ainda estava vago. Eu poderia fazer muito mais com o mesmo tempo. Até com a esposa, inclusive, né, Paulinha? Exatamente. Muita mudança também, né? Vixe, muita mudança. Ô, Vitor, e o que você esperava da gestão de carreira? Qual que era a expectativa? Olha, Silvio, eu comecei a perceber, com as ferramentas também que você tinha passado, eu percebi que eu não me conhecia tão bem. Eu achava que eu me conhecia, então... A partir do momento que a gente começou a trabalhar isso, ver os pontos fortes e os fracos, comecei a trabalhar nos meus pontos fracos também, e deixava os pontos fortes mais firmes, mais rígidos também. E isso me deu uma segurança, porque assim como a Paula, eu fazia as coisas, mas eu ainda era inseguro, na minha área de tecnologia, como as coisas acontecem muito rápido, eu era muito novo, e eu começava a fazer as coisas, e muitas das pessoas falavam, mas você não é muito novo para fazer isso, tá? E aos poucos isso foi me deixando um pouco inseguro, E a gente trabalhando nesses pontos, começou a me deixar muito mais confortável para fazer as coisas, porque eu comecei a conhecer melhor a mim mesmo
E o meu potencial, assim, pra mim começou a aparecer de forma assim, poxa, eu sou capaz disso, eu sou capaz daquilo. Isso eu consigo. Não, é melhor eu não agir dessa forma porque aqui não é meu know-how. E eu comecei a gerenciar, assim, as minhas coisas. Tanto que o meu tempo começou a mudar, eu comecei a ajudar em casa um pouco mais. É verdade, trabalho. É verdade? A fazer as atividades. O casal. E eu comecei a fazer também, não só aquilo que a gente está focado, mas abrir um pouquinho o leque, né? Começar a fazer umas atividades que às vezes em paralelo você poderia ajudar um colega seu, alguma coisa do tipo. E isso foi me ajudando, assim, de uma forma muito boa a eu também não me cobrar e conseguir chegar onde eu queria chegar. Bacana. E para você, Paulo? Então você tinha uma demanda, uma necessidade, era a decisão de fazer o mestrado ou não, como seria, né? Toda a ansiedade que gera isso, a responsabilidade que gera isso. Qual a expectativa que você tinha efetivamente, Paula? Então, eu assim como o Vitor, eu não me conhecia tanto, né? Porque a gente pensa, ai meu Deus, vou fazer aquilo, ai não consigo fazer. Ai, tenho vergonha de apresentar o meu trabalho na banca. Então são várias coisas. Então, e aí quando a gente começa a fazer, cada dia, cada desafio, você fala, nossa, que legal, consegui. Não é tão difícil assim, não é tão... É desafiador, mas a gente consegue, né? E o que eu esperava era realmente isso, ter um norte, né? Sei lá, me conhecer, saber para onde eu queria ir. E eu encontrei isso no programa Gestão de Carreira. Eu consegui ter me conhecer, igual o Vitor falou, saber os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, saber no que eu tinha que trabalhar, saber o que eu tinha que melhorar, como agir em determinada situação, deixar algumas coisas de lado, como você conversou que no início eu tive que abrir mão de uma coisa para poder focar em uma só, porque se a gente também fica com várias coisas, a gente não consegue fazer nada direito. Então, foquei em uma coisa só, decidi que eu queria aquilo e deu certo, né? Tá dando certo e vai dar. Tudo certo. Tá. E uma coisa interessante também que a gente pontua, né? É como era difícil para você falar não, né? Isso, eu tenho um pouco dessa dificuldade de falar não para as pessoas, mas a gente tem que aprender. E aí você foi aprendendo ao longo, né? Uma vez você sai com uma tarefa, né? Ó, você vai dizer não. Vai ligar agora, liga agora já. Você vai ligar agora e falar não, porque a gente, em dado momento, a melhor coisa tem que falar não. Tem que limpar algumas coisas. Sim, tirar algumas coisas do caminho para você conseguir focar em uma só, saber para onde quer ir. Deixar limpo, né? Sim. Porque assim, você, em dado momento, você já sabia o que queria, mas tinha que parece que um entrave ali no meio do caminho, né? Uma pedra no meio do caminho, né? Diríamos assim, de forma respeitosa, metafórica, evidente. E aí você tinha que resolver aquilo, tirar aquilo da sua frente, porque senão aquilo ia te pesar, né? Ali nas suas futuras decisões. Pesa muito. E acaba pesando. Psicológico, né? E uma coisa, né? Pegando um gancho no que o Vitor falou e o que a Paula também falou. Muitas vezes a gente acaba acreditando ou duvidando da nossa capacidade de fazer as coisas, né? Do nosso potencial. A gente acaba duvidando do nosso potencial. A gente acaba colocando muito foco naquilo que a gente tem de fraqueza ou habilidade que a gente não tem, habilidade que a gente não desenvolveu, nos nossos pontos fracos. E aí esquecemos, né, Paula? Dos nossos pontos fortes. Ô Vitor, para você, o que você encontrou no programa, na gestão da sua carreira? Olha, o ponto crucial que eu enxergo foi ter percebido em uma das atividades de grupo, assim, até do feedback das próprias pessoas que estavam nesse mesmo período que eu, foi que eu conseguia me dar muito bem com as pessoas. E isso, pelo menos na minha área de tecnologia, é muito incomum. Normalmente a gente fala que o pessoal de tecnologia fica lá no cantinho dele, coloca o foninho e tal. E eu comecei a perceber que eu tinha essa capacidade de me dar muito bem, de me relacionar com as pessoas. E isso deu um gatilho para a gente começar a mudar um pouco para o caminho de liderança, né? E era um caminho que eu não estava preparado, eu não imaginava que eu poderia ir, não pelo menos tão cedo. E eu, como programador, eu achava que eu ia ficar programando e bem lá para frente que eu ia começar a pegar um cargo, talvez, de um tech lead, alguma coisa para liderar uma equipe, alguma coisa assim. Pelo menos não estava assim, pelo menos na minha cabeça eu não me encontrava. E depois do curso isso demonstrou que eu tinha esse potencial, eu decidi investir um pouquinho nisso, a gente
no nossos bate-papos de mentoria, você também já começou a encorajar, a gente começou a ver esses skills e tem dado muito certo, graças a Deus. Comecei a apostar um pouco mais nisso, comecei a ter uns feedbacks legais, começou a aparecer oportunidades muito boas e comecei a agarrar uma delas e graças a Deus até hoje foi tudo certo. Primeiro que você desenvolveu uma competência técnica que estava te faltando e de forma autodidata, você tinha uma linguagem lá, né? Não tem muita, né? Você foi lá, estudou aquela linguagem, fez um ajuste no seu LinkedIn, que foi uma ferramenta importante, né? Nossa, porque, é muito importante. né? Eu lembro que um dia você falou assim, Silvio, me qualifiquei, estudei de forma autodidata uma competência técnica, né? Uma linguagem lá de programação que eu não tinha. Exatamente. Ajustei o meu LinkedIn e de repente, quantas entrevistas? Quantos convites? 5 convites. 5 convites, né? Não foram só convites, né? Foram conversas mesmo de me ligarem, marcarem um coffee, alguma coisa e essa conversa já virou uma entrevista e naturalmente começou a chegar convite, foi uma época bem legal, foi bem interessante. E uma coisa muito interessante também foi naquele momento em que, assim, você se achava um analista pleno, né? E aí a gente começou, tá, ok, mas quais são as competências que um analista sênior tem que ter? Foi isso? Exatamente. Como é que foi esse processo? Esse processo até hoje é muito engraçado, né? Porque, na minha visão, a pessoa ser sênior seria um tipo de coisa. Para o pessoal da empresa que eu estava trabalhando, já seria outra. Para o cara que eu conversei numa outra entrevista, já seria outra. Então a gente começou a fazer aquele modelo das minhas competências e a gente descobriu, não, realmente, se for nesse sentido, eu já sou uma pessoa sênior. Então eu não preciso ficar, não... Esperando ter 40 anos. Sênior é aquele cara de 40 e poucos anos. Com barba branca, assim, né? Não, então se eu for para esse rumo aqui, eu entendo que eu tenho competência suficiente para falar, ó, eu sou sênior, eu consigo me virar sozinho. Eu não preciso de uma pessoa, não preciso depender de alguém sentado do meu lado, ficar explicando, não. Se a pessoa me der um norte, eu consigo me virar, eu vou. E isso já completaria o sentido de senioridade, né? Pelo menos assim, talvez alguns podem não concordar, mas... Você ligou, inclusive, para o mercado, né, de trabalho, sim, fez alguns contatos com alguns... Uma das tarefas foi a gente bater um papo, conversar, ó... Você pesquisar. Como que é na sua concepção ser sênior? É só um tempo de atividade? Precisa ter 5 anos numa atividade para fazer isso? E quem não tem 5 anos, como que vai conseguir chegar até lá? E nesse bate-papo a gente conseguiu subir algumas alternativas e a gente começou a realmente ver, não, isso aí é só uma questão de maturidade de ambas as partes. Então, talvez o cara tá buscando um cara sênior, às vezes por requisitos fixados, ele perde uma pessoa boa que poderia virar um sênior em pouco tempo. Também. E foi a partir desse bate-papo que eu comecei a ver, os convites do LinkedIn foram chegando, a gente foi conversando, e às vezes a gente acha que é assim, né? Mudei o negócio do LinkedIn, pinga lá e boa. E tudo começou a partir de conversa. Ó, tenho interesse em conectar com você, eu tenho umas habilidades assim, tal, e no meio das conversas eu falei assim, ó, eu trabalho aqui, eu faço assim, assado e tal, e isso foram gerando convites convites de trabalho mesmo. Ó, vem trabalhar com a gente, vem fazer isso, ó, gostei do seu perfil. E isso começou a mudar, e realmente foi por conta dessa maturidade que a gente começou a ganhar pelo grupo, e começou a dar muito certo. Foi muito bacana. É o processo de autoconhecimento. Exatamente. Né? Exatamente. Então você achava que era pleno, na verdade era sênior. Achava que não teria habilidade com liderança e, bom, um cara de programação com uma capacidade de interação, de relacionamento, que te colocou no mercado de uma forma diferente. Exatamente. Né? Você passou a ser olhado no mercado de forma diferente. Além de um bom programador, com trânsito, né, em vários departamentos, ainda tinha capacidade de liderar pessoas. Exatamente. Tudo isso, né, nasceu do processo de autoconhecimento. Metamorfose. A metamorfose, né? Para a Paulinha, qual a chave, Paulo, desse autoconhecimento? Em que momento você sentiu que, caramba, olha do que eu sou capaz de fazer? Primeiro, quando eu passei na prova, né?
que eu não tinha passado a primeira vez, que foi um desafio, lembra? Que você tava com medo, né? Que eu estudei muito e tal, e nossa, passei. Primeira parte vencida. Primeira parte vencida. E depois também foi quando como eu tive que trabalhar, fazer alguns estudos em vivo, eu tinha um bloqueio muito grande de trabalhar com animal. E aí, quando eu fiz a primeira parte, que eu consegui, que eu falei, nossa, agora vai. Eu fiz, e realmente deu certo, consegui fazer. Eu tenho ainda algumas outras coisas para terminar, mas eu não fico mais naquela tensão para fazer, sabe? Naquele medo que eu tinha. E igual o Vitor falou também, às vezes a gente se coloca muito para baixo. Eu não posso pegar tal cargo, fazer tal coisa, eu precisava ter mais experiência. Só que a partir do momento que a gente põe a mão na massa, você vê que você já tem bagagem suficiente para conseguir fazer aquilo, entendeu? Você já estudou, você já precisa realmente fazer. E se você não fizer alguma vez, você nunca vai ter aquela experiência. Sim. Então você precisa... Deu o primeiro passo, né? passo. Então hoje, eu me sinto capaz de, por exemplo, de voltar para uma indústria e tomar um cargo de liderança na área que eu tenho experiência agora. Ou de, sabe, de deixar de ser talvez uma analista júnior para me tornar uma analista pleno, sênior. Porque eu não me coloco mais tão para baixo. Lógico que eu sei que eu preciso sempre melhorar, sempre estudar, sempre procurar avançar, mas a gente tem sim a capacidade de fazer as coisas. Não, a gente não é, como que fala, tão limitado quanto a gente pensa que é, né? Na verdade é um potencial ilimitado, né? E aí quando você sabe disso... Eu não sei se é natural, se todas as pessoas são assim. Acredito que nem todas são assim, mas a gente sempre tem medo, né? Do desafio, medo do novo, medo de mudar. Falar, nossa, eu tô nessa área, e se eu for para outra área, será que eu vou conseguir fazer? Consegue, se você tiver. Isso é importante, porque na verdade todos nós temos medo. Sim. Né? Só que coragem não é a ausência de medo. Mas a Mandela já dizia, né, que coragem é viver a despeito. Vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Ô Paula, e na sua vida pessoal, teve algum impacto? Porque a gente está falando de carreira, e aí vamos lá, você, a sua carreira, diferente de todo mundo, né? Era uma carreira acadêmica. Sim. E aí agregou valor, como você já colocou. E na vida pessoal, teve alguma mudança também? Não, teve muito, porque a partir do momento que a minha vida profissional ela tomou uma direção, a minha vida pessoal em si se reorganizou. E até tipo a minha vontade de ser mãe, que eu tinha medo também de engravidar, do mestrado, o que eu vou fazer, meu Deus, isso aqui. Eu consegui colocar a cabeça no lugar e falar, não, depois que eu terminar tal coisa, eu acho que já eu consigo. E foi o que aconteceu. Acabou, né? Os planos foram bem olha os planos ali, ó. Chegou no tempo Lavinha chegou. Ô Paula, e tudo planejado. Era um plano. Era um plano. Podia demorar, né? Mas deu certo. Né? Era um plano, assim, lembra quando a gente conversava? Paula, ó, tem coisas que dependem de você. Tem coisas que lembra que a gente falou sobre isso? Tem coisas que não dependem de você. O que depende de você, você faz. Né? Engravidar dependia exclusivamente de você, além do Vitor. Né? E aí não, uma coisa, né? Da natureza. Podia demorar. Sim. E aí, na medida que você se coloca com tranquilidade, né, flui naturalmente. E na sua vida pessoal, Vitor? Nossa, foi uma mudança assim, eu acredito que até brusca, assim, né? Tem coisas que eu e a Paula, a gente está casado há 4 anos já, e tinham coisas que a gente achava que eram normais, tipo, um dos planejamentos que a gente mudou assim da água pro vinho foi o nosso planejamento financeiro, né? Muito. A gente mudou assim, cada um tinha o seu, eu tinha a minha conta, ela tinha dela, e não sei o que e tal. E a partir do momento que a gente começou a ver que as coisas planejadas, tudo é possível com planejamento. Essa que é a chave. É a chave. O planejamento, você sabe com as suas metas, as pequenas, médias e longas, o que você é capaz de fazer. E a gente começou a sentar, vamos sentar sei lá, dia 10 a gente senta, faz o nosso planejamento, a gente vê o que a gente recebeu, tal, que vai ter que pagar. E a gente começou a ir se moldando, a gente começou a se moldar e a gente começou a ver que a gente estava com um controle muito maior. E também, graças a isso, a gente começou a ter o controle em casa, a gente conseguiu mudar de casa, a gente começou a fazer vários progressos. Caramba, assim. Tudo isso num período do... Investir dinheiro com isso. A gente começou a fazer... Caramba, investindo.
Casal tipo, trabalhando junto, né? Organizando pra junto. Saber As dicas para como investir, porque na nossa cabeça, tipo assim, põe na poupança, não a gente era? não conhecia, Não tipo, as plataformas de investimento e tal. E a gente viu, tipo, vídeo no YouTube mesmo. Várias pessoas, experiências. Então, assim, na medida do possível, a gente sempre senta pra colocar, né, todas as nossas contas, ver, esse mês a gente tem que fazer isso, então não vamos fazer aquilo. Então a gente vai se adequando. E é fruto de uma gestão de carreira que gere a vida. Com certeza. E a vida, né, aquilo que você falou, né? A carreira muda a vida e a vida muda a carreira. Sim. E aí você não sabe, na verdade, não né? faz sentido você ter uma carreira tão planejada e a sua vida tá uma bagunça. Não tem. Eu acredito que não é possível. Né? Uhum. Não tem como você, poxa, meu trabalho tá ótimo e tal, você chega dentro de casa e tá um horror. Uhum. Eu acho que uma coisa acaba levando a outra. Essa construção é fruto desse planejamento, desse plano de carreira. E de coisas que a gente aprendeu no programa, né? Gestão de carreira, aquela questão dos 10% que você tinha ensinado pra gente. Até, assim, 10% pro lazer. A gente tem que ter um momento, né? Que a gente, não é também só guardar dinheiro, só pagar conta. A gente tem que ter um momento que a gente compra alguma coisa pra gente, a gente vai comer fora, então, tudo... Você consegue fazer tudo e ainda fazer o investimento, ter o lazer... ser mamãe, ser papai, 2 meses com a Lavínia, né, na vida, graças a Deus com saúde, né? Ô Paulo, e para quem está nos assistindo, com base em toda a sua experiência, nos envelopinhos, os 10, 50, com a possibilidade de sim, você pode fazer várias coisas, desde que esteja tudo alinhado, com um plano, né, traçado metas, objetivos. Que dica que você deixa para quem está nos assistindo agora? Bom, a minha dica para você que independente se você está na carreira acadêmica ou se você quer ir para uma indústria, independente da área, a gestão de carreira é importante não só para a vida profissional, mas também para a vida pessoal, né? Para se organizar, igual eu falei, financeiramente, profissionalmente, para você saber aquilo que você quer fazer, melhorar suas habilidades, saber os seus pontos fracos e fortes, poder se autoconhecer mesmo. Então, foi muito válido para mim, eu acho que vale muito a pena fazer esse programa de gestão de carreira. Foi sensacional, assim, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida financeira. Eu indico para todo mundo. Bacana. Vitor, e para você, qual dica que você dá para quem está nos assistindo? Só lembrando que uma das nossas bate-papos, né, das suas decisões, passou pela dúvida, né, de ir ou não para São Paulo. Antes da dica, como é que foi essa reflexão? Qual foi o peso? A gente chegou num impasse no momento de uma das propostas que eu estava recebendo. Era de ir trabalhar em São Paulo, foi algo assim, ia ser uma mudança muito brusca. E primeiramente a gente não tinha como eu e a Paula ir junto. A gente começou a levantar então os prós e os contras de poder ir, né, nesse sentido. E a gente foi fazendo as mentorias, foi conversando e tal. E a gente acabou vendo que realmente não era a melhor decisão daquele momento de eu poder mudar para São Paulo. E até em relação a isso, da minha não ida para São Paulo naquele momento, a carreira toda a gente conseguiu fazer as coisas juntos. A Lavínia está aí na área agora. Então, ajudou, né? A filhinha ajudou muito. E a gente percebe que realmente a gente passou aquela euforia toda. E a gente acabou fazendo assim, um trabalho legal, bacana, que a gente viu que foi o melhor trajeto a ser feito naquele momento, a melhor decisão. É o que a gente sempre fala ali sobre a questão dos valores, né? Naquele momento o valor família teve, né, Teve impacto, né? Se você fosse olhar do ponto de vista financeiro, né? Sim. Não, pera lá, eu vou para São Paulo com uma perspectiva, mas e aí? E a família, né? E o projeto serem pais, né? Como é que ficaria isso? Exatamente. E agora sim, que dica que você dá para quem está nos acompanhando? Bom, assim como eu fiz depois dessa questão das habilidades, da gente acabar se conhecendo, uma dica muito legal que eu vejo que muitas pessoas ainda não usam seria a ferramenta do LinkedIn. Através do LinkedIn eu consegui chegar em pessoas assim fantásticas que agregaram muito valor ao que eu estava fazendo, muitos estudos também. Começou a ampliar o leque e também a possibilidade de uma nova carreira, novos trabalhos,
objetivos novos, e tudo começou a fluir depois que eu comecei a usar bastante o LinkedIn. Inclusive, eu vi agora, há pouco tempo atrás, ele tem a funcionalidade, porque é uma funcionalidade paga, ele ajuda você na carreira, e só não nisso, ele tem cursos específicos para poder fazer. Então ele acaba te agregando mais valor, e você consegue ter um curso bacana. Tem vários tipos de cursos, tem Excel, tem liderança, tem inclusive de programação, tem bastante coisa específica, e ele já agrega, e isso acaba te dando uma ponte para um próximo estágio, um próximo patamar. E é bem interessante. Assim. Tem uma ferramenta também que você pode ajudar outras pessoas, né? Que eles colocam para tipo fazer uma mentoria. Você faz com a pessoa e você pode receber também. Ah, que legal. Por exemplo, de alguém, eles pediram lá para eu cadastrar, vamos por, você tem interesse em qual assunto? Então eles colocam as pessoas que são vinculadas no assunto que eu coloquei, que podem me ajudar. E se eu posso ajudar alguém que está começando em alguma coisa, bem legal. É bem interessante mesmo. Isso para a carreira é muito importante, né? Sim. Ajudar e ser ajudado. Sim. E falando em novos projetos, você começa hoje novos projetos, né? Nova fase. A gente não pode divulgar ainda, né? É surpresa, mas eu penso que é fruto desse desenvolvimento, né? Desse processo de autoconhecimento e estarem muito realizados, né? Ainda mais com a bênção de uma família já completa. Paula, Vitor, muito obrigado. Espero que vocês que nos assistiram aí tenham gostado, tenha feito sentido, que tenha agregado valor para vocês. Foi realmente dicas importantes, simples, né? Tudo que a gente viveu, né, Paula? Foi muito simples, mas é um processo realmente que é realmente simples, mas profundo. Um abraço carinhoso e até o próximo programa.